Olá, há muitos anos atrás, e coloca bastante tempo aí, eu era ainda adolescente e eu fiz uma matéria sobre o Dia da Terra, que foi em abril. Isso faz muito tempo aqui no Cruzeiro do Sul. Nunca ia pensar que o tema terra, o meio ambiente, pudesse crescer e evoluir tanto. E hoje acaba se tornando um dos temas principais em qualquer sociedade, para qualquer país. E a questão do meio ambiente não diz apenas, única e exclusivamente, aquele que está fora, diz sobre a nossa qualidade de vida e até mesmo sobre a nossa sobrevivência e de outros seres nessa terra, né? Por isso hoje nós vamos conversar com o promotor do meio ambiente, Jorge Marum. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma área que a gente vê dentro da área jurídica que tende a crescer e dá cada vez mais trabalho, né? Sim, o trabalho ele vem aumentando porque a consciência ambiental da população, das pessoas, através da educação ambiental, da divulgação da mídia, também está aumentando, então a demanda acaba sendo maior. Isso também é em razão da exploração dos recursos naturais, que vem aumentando cada vez mais nos últimos anos, nas últimas décadas, então a demanda é grande, né? O Ministério Público, ele, de algumas décadas para cá, ele passou a atuar nessa área também, né? E a atuação do Ministério Público também vem aumentando, vem crescendo nesse segmento. A sua atuação no Ministério Público não é apenas meio ambiente, né? Tem outras áreas também, cidadania, alguma coisa assim, não é isso? Sim, afora o meio ambiente nós temos habitação e urbanismo, patrimônio histórico, pessoas com deficiência, idosos e fundações. A minha promotoria abrange essas questões todas aí. Nenhuma questão criminal, todas as questões não criminais que também é uma faceta do Ministério Público. Agora, se existe um crime ambiental, como ele é classificado? Segundo a Constituição, uma agressão ao meio ambiente, ela pode gerar 3 tipos de responsabilidade. Sim. A responsabilidade criminal, quando é algo grave. Sim. A responsabilidade civil, que é a reparação do meio ambiente, a restauração do meio ambiente lesado, e a responsabilidade administrativa, que é basicamente a multa, licenciamento, essas questões administrativas. Então tem 3 esferas. Eu lido com a parte da responsabilidade civil. E aqui na região de Sorocaba, como é que nós estamos? Como é que está acontecendo essa questão do meio ambiente? Você disse antes que houve uma conscientização, que está havendo uma conscientização. Agora, existe uma conscientização para a denúncia ou existe uma conscientização para mais cuidado com a nossa casa, vamos dizer assim? Eu acredito que são as 2 questões, né? A partir do momento que as pessoas se conscientizam da importância da preservação do meio ambiente, da defesa do meio ambiente, também as denúncias acabam aumentando. Na região de Sorocaba tem várias comarcas, em cada comarca há um promotor que cuida da área do meio ambiente, né? Então, eu, por exemplo, sou da comarca de Sorocaba, Sim. que abrange Sorocaba e Araçoiaba da Serra. Mas nós temos no entorno aí municípios com grandes áreas de mata, né, de recursos hídricos. Ibiúna com a represa, né? Ibiúna. A represa, ela abrange 7 cidades, né? 7 municípios. Sim. Ela não tem interface com Sorocaba física. A importância da represa para Sorocaba é que é um manancial de água potável para Sorocaba. É interessante que esteja sendo dito isso, quer dizer, como nós dependemos da qualidade de água da represa de Tupararanga. Já fizemos uma matéria grande sobre isso, a questão de algumas semanas. E
a gente observa que, na realidade, não existe, não se pode ter uma interferência através do Ministério Público na questão da represa, tem que ser pelos outros ministérios públicos? Bem, em princípio, são as comarcas que têm ligação física com a represa. Tá. Indiretamente, Sorocaba pode sofrer alguma consequência da corrupção das águas da represa, né? Porque é manancial de Sorocaba. Sim. Agora, se a promotoria de Sorocaba fizer algo, vai estar se sobrepondo às promotorias locais. Então, a princípio, cabe a essas promotorias locais verificar em cada comarca qual é o problema ou quais são os problemas que estão acontecendo. E nós observamos que, eu acho que foi, se não me engano, em Ibiúna, tinha um processo grande, inclusive, de proteção da área de florestamento, de árvores nativas que havia sido destruído. E aquilo estava parado, porque o profissional da área estava ausente, já estava vaga a área dele, né? Então esse processo estava parado lá. Isso tem maneira de outras regiões ou outros promotores se interessarem por isso? Existe a possibilidade de ser criado um grupo por designação do Procurador-Geral para que haja uma atuação integrada regional. Isso acontece em outras regiões, né? E em Sorocaba já há a reivindicação de Sorocaba para que seja criado também aqui um GAEMA, que é uma espécie de GAECO ambiental. Sim. Né? Aí haveria um ou mais promotores regionais. E regional seria a região metropolitana em si? Ou não seria tudo isso? Não, é mais do que isso. É bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica. Então, a bacia dos rios Sorocaba e Médio Tietê. É bem longo, é bem grande, chega até Botucatu. Né? Então precisaria de mais de um promotor para cuidar de toda essa região. Mas ele teria mais mobilidade, mais disponibilidade para cuidar, porque, por exemplo, a questão que foi mencionada de Ibiúna, provavelmente houve a vaga na promotoria, por promoção do promotor, aí demora para ser provida e o caso vai ficando atrasado. Né? Sem contar que Ibiúna, se eu não me engano, tem só 2 cargos. Exatamente, parece que era isso mesmo. Para todo um universo de questões que o Ministério Público trata, questão criminal, Eram 2 para tudo? Para tudo, Não é só meio ambiente, não é para tudo. Ibiúna, porque faz muito tempo que eu passei por lá, mas se não me engano são só 2 cargos, como em Piedade também são só 2. Então, é pouca gente, pouca mão de obra para dar conta da gama de problemas que o Ministério Público cuida. O seu escritório aqui em Sorocaba consegue dar conta da demanda da cidade? Quantas pessoas vocês são? Sim, a estrutura é razoável, né? Nós temos um promotor, 2 oficiais de promotoria, uma assistente jurídica, que é bacharel em Direito, advogada, e 2 estagiários. A estrutura é suficiente para Sorocaba, para a comarca de Sorocaba, sim. E o que mais que assim aparece lá? É o cidadão comum sabe que ele pode chegar na promotoria, fazer alguma denúncia ou digamos assim, buscar a defesa dos interesses da comunidade? Sim, os cidadãos procuram muito a promotoria, porque a promotoria está aberta para o atendimento do cidadão, seja pessoalmente, seja por telefone, seja até por e-mail. As denúncias chegam, às vezes não é só denúncia, é só para tirar uma dúvida, né, uma consulta, e chega. Agora, o que precisa ser bem esclarecida é a função do Ministério Público, né? Porque muitas vezes a pessoa liga lá, olha, está acontecendo um crime ambiental aqui. Bom, então precisa avisar a polícia. Sei. Existe a polícia ambiental vai lá, constata a ocorrência, faz todo o trabalho de campo, depois envia ao Ministério Público, né? Porque o Ministério Público tem essa função de preparar um caso para eventualmente levá-lo ao judiciário. É quase como no crime comum, você primeiro precisa ter um boletim de ocorrência. Isso, E aí, para usar o exemplo do crime, a polícia investiga e envia o caso ao promotor, né? Então, isso nas várias questões ambientais. Você me perguntou sobre o que mais chega à promotoria não é questão de desmatamento, poluição atmosférica, o que mais chega é poluição sonora.
maior fonte de reclamações que chegam na promotoria é abuso de aparelhos sonoros. Isso parece ser, aliás, até eu ia perguntar isso, porque a gente fala sobre fumaça, a gente fala sobre queimada, a gente fala sobre água, a gente fala sobre lixo, mas a questão da poluição sonora parece que está aumentando barbaramente, não apenas no barulho de veículos, de motocicletas, carros, mas também dos aparelhos eletrônicos que colocam nos veículos e nas casas, né? Nos bares, igrejas, festas e alguma coisa assim. E como é que se cuida disso? Bom, o tratamento dessa questão, num primeiro momento, é administrativo, né? A prefeitura ela tem uma legislação própria, tem fiscais e atende às demandas, vai até o local, multa, se for o caso, interdita o local, né? Apreende instrumentos, e isso tudo é uma atividade administrativa. Mas as pessoas às vezes acham que não é efetiva essa atuação, que demora, e reclamam ao Ministério Público. O Ministério Público, no primeiro momento, vai perguntar para a Prefeitura o que é que está acontecendo, qual é o problema, né? Como é que está sendo lidado com a questão. E se não houver a resolução administrativa do problema, a gente chama também o responsável pela poluição sonora, tenta amigavelmente que isso pare, né, que ele se ajuste à lei, e se não houver o acordo, é uma ação judicial, né, para interdição da fonte de poluição sonora e também uma multa para que seja coibido, né, coibida essa atividade. Perfeito. Essa reportagem que você disse que fez quando era adolescente ainda para o Cruzeiro, me lembrou que a minha vocação para o direito ambiental foi despertada através do Cruzeiro do Sul também, porque quando eu fazia a faculdade de Direito, eu fazia bico como correspondente do Cruzeiro em Piedade, onde eu morava. E uma das reportagens que eu fiz foi sobre um casal de bugios que foi morto por caçadores nas matas lá de Piedade, e eu fui entrevistar a promotora de Piedade, que na época era uma só. E aí, entrevistando a promotora sobre esse tema, ela falou: olha, você gosta de meio ambiente, aqui tem bastante casos ambientais, você não queria fazer estágio aqui na promotoria, você vai ter casos assim. E eu acabei aceitando fazer estágio na promotoria lá e dei continuidade ao curso de Direito. E aí me atraiu muito essa área ambiental, de proteção ao meio ambiente, que é algo que também eu sempre gostei muito. E nós temos alguma legislação específica para a área ambiental ou ela é meio genérica? Tem uma legislação muito detalhada, né, muito avançada, desde a Constituição Federal até leis federais, leis estaduais, municipais. Então tem um arcabouço legislativo muito bom. Tem uma pergunta que eu quero fazer, porque também há pouquíssimo tempo, semana passada nós estamos falando sobre isso, que é sobre a transferência do chimpanzé Black. Sobre o chimpanzé Black, houve uma ação civil pública, né, proposta por 2 ONGs, para que ele fosse transferido do zoológico para um santuário. Isso. Levando em conta que já é um chimpanzé idoso, que está lá há muito tempo e está solitário, né? A natureza do chimpanzé é viver em grupo, é formar grupos. Então, mesmo para um chimpanzé mais velhinho, como é o caso dele, ele consegue se adaptar ou ele consegue conviver pelo menos com um ou uma? Será que ele consegue? A perspectiva é que ele consiga. E como a decisão é liminar, o processo ainda vai seguir. Se não houver adaptação dele, houver algum problema, naturalmente ele volta, porque a decisão judicial e o parecer do Ministério Público, que está na minha responsabilidade, vai ser no sentido do que for melhor para o animal, né? Então, nós vamos verificar tudo isso, se ele vai se adaptar bem lá, se vai ser bom para ele, ou se vai ser melhor que ele volte.
E ao final do processo é nesse sentido que nós vamos decidir. Esse santuário para qual ele foi levado vive do quê? Como é que eles têm fundos para eles manterem todos esses primatas lá? Eu não pesquisei em detalhes o financiamento. O que eu sei é que é uma ONG internacional, né? É o GAP, né? Great Apes Project. Sim. Então tem um financiamento internacional. Até onde eu sei é isso, não conheço detalhes. E os primeiros relatórios sobre a chegada dele lá é vinda dessa ONG que envia para cá, mas ainda não tem assim alguém que vai verificar, acompanhar, ou existe uma pessoa neutra que possa acompanhar isso? Bem, o acordo que foi encaminhado com o pessoal do zoológico é que esse pessoal que está, inclusive, acostumado a tratar do Black, acompanhe a aclimatação dele no santuário. Então, as equipes estão em contato constante para esse acompanhamento. Foi um acordo que foi feito, algumas reuniões. Já tem algum, não prognóstico, algum relatório, alguma indicação disso? Está sabendo oficial coisa? Não. Eu tenho acompanhado informalmente por mensagens eletrônicas com o pessoal de lá. Eles estão me relatando como é que está o dia a dia do Black, né? Mas no processo vai ser feita uma perícia. Então vai ser nomeado um perito independente das duas partes para que ele possa apresentar para o juiz um parecer. É bem interessante pensar que hoje, né, 2019 que nós estamos, quase 2020, né, nós tenhamos finalmente preocupações com os animais cada vez maiores, né? Há pouco tempo a gente estava conversando aqui no jornal, fizemos uma reportagem sobre isso, sobre a possível volta de esportes equestres aqui, alguns deles que não eram do melhor interesse do cavalo, até causavam algum tipo de dor, ou até outros animais envolvidos nisso. Parece que essa conscientização está pegando mesmo, né? Sim, está aumentando a conscientização. Eu acho que é uma evolução da própria humanidade, essa consciência de que animais não são simplesmente coisas, eles sentem dor, muitos deles têm sentimentos, inclusive, né? São chamados sencientes. Os chimpanzés são o maior exemplo disso, né? Eles têm autoconsciência, eles se reconhecem como seres, e isso leva a uma proteção maior, uma conscientização maior das pessoas a respeito da proteção. Eu tenho a impressão, eu comentava isso com um amigo meu outro dia, que talvez mais 50 anos e nós não teremos mais zoológicos no mundo. Eu creio que o zoológico, o conceito de zoológico precisa ser também rediscutido para que esteja em linha com a consciência atual, né? Não simplesmente uma exposição de animais, mas algo voltado para conscientização, para preservação, para educação ambiental. Ou para estudo, talvez essa questão de preservação de espécies, alguma coisa, com uma menor interferência do público até, né? Quer dizer, não é uma coisa apenas expositiva que a gente vê isso já. Eu, quando era garota, circo tinha leão, tinha elefante, tinha os macacos, tinha uma série de coisas, tinha os cachorros. Hoje os circos já não tem mais animais, né? Está completamente em desuso, inclusive em Sorocaba é proibido. É proibido, né? Isso, parece que Sorocaba é bem avançadinha nessa questão dos direitos dos animais, né? Sim, tem uma legislação avançada, né? Em Sorocaba os rodeios são proibidos. Isso. Circos com animais são proibidos, o que facilita bastante o trabalho da gente. O circo com animal não é uma coisa nacional? Olha, o direito ambiental, ele permite que os municípios legislem sobre questões de interesse local. Sim. Então, se a comunidade de Sorocaba decide que não é adequado, que não... A comunidade já não mais admite que animais sejam usados no circo, né? É possível que a legislação ambiental local proíba isso. Acho interessante. Uma outra questão, nós estamos chegando quase ao nosso final, mas eu acho que o assunto aqui interessa a todos nós, né? É a questão, nós estamos nos aproximando do inverno. Inverno quer dizer seco, seco quer dizer palha, pasto, queimada. Só que eu tenho a impressão que antes as
queimadas, ou a fumaça que a gente via chegando na região, era importada, muita coisa importada dos canaviais, do tempo que se queimava os canaviais, porque agora parece que finalmente já não se queima mais os canaviais, né? Isso ficou proibido, não é isso? Em Sorocaba também é proibido. Sim. Né? Quer dizer, Boituva? Pode acontecer ser. ainda de haver alguma autorização, mas isso é feito restritamente com autorização da CETESB. Tá. A tendência é a mecanização total e que essa prática seja realmente banida, porque ela é deletéria mesmo, não só ao meio ambiente, como à saúde humana. É isso mesmo. Eu me lembro, questão, acho que umas 10, 15 anos, a gente saía de manhã que ia para São Paulo e era só aquela fumaça do pessoal que queimava à noite. Isso está desaparecendo. Isso você não nota, não se observa, porque eu acho que essa questão da mecanização, né? Isso, é gradativo, mas é uma exigência que vai chegar num ponto em que não vai haver mais, que vai ser completamente banida essa prática. Nós mencionamos agora aqui a questão de fiscalização. E a fiscalização, eu me lembro que a CETESB tinha antes, assim, ela era bastante ativa, né? Era uma empresa que ela fiscalizava e checava e estava sempre na vanguarda, isso desde os tempos lá de trás ainda dos governos paulistas, já de 20, 30 anos. Isso está desaparecendo? O que está acontecendo com a CETESB? Não, é só uma divisão de competências, né? O município agora ele tem as competências que a CETESB antes exercia em relação às fontes poluidoras locais. Então os municípios estão assumindo, Sorocaba assumiu, né, com a sua Secretaria do Meio Ambiente. A CETESB cuida de questões mais regionalizadas, quando atingem mais licenças, e sobretudo dar licenças. Sim, né? Licenças, mas de fontes mais relevantes, de fontes pequenas, menos poluidoras, que tem um âmbito mais local, é a Prefeitura quem licencia. É a Prefeitura, então, hoje, eles que são responsáveis, responsabilidade deles, inclusive, de fiscalização de tudo. Houve uma hierarquização das questões. Né? Uma última questão, e daí eu vou deixar para que você diga os seus comentários finais. Outra coisa que a gente observa, esse sim, um crescimento, é jogar entulho, né? O pessoal hoje joga entulho, tinha os ecopontos, esses ecopontos não existem mais. É mais fácil descarregar uma carrocinha, um caminhãozinho, um caminhãozão em lugares mais afastados. E a gente nota que essa quantidade de lixo, e eu estou falando de lixo, não apenas lixo mesmo produzido nas casas, mas lixo de construção ou lixo de outras origens, está se espalhando pela cidade. Isso é um crime muito grave? Pode se configurar um crime, dependendo da quantidade e do local onde for descartado o resíduo. Mas é uma infração ambiental. É uma infração. Uma infração que gera um auto de infração, né, uma multa, e essa multa pode até ser de um valor razoável, né? E o que é necessário realmente é a fiscalização, que cabe ao município. E quando o município não faz isso, não faz a parte dele de fiscalizar ou simplesmente deixa aquilo acontecer, isso é o município que é o responsável por isso ou não? É o município, mas o Ministério Público, a promotoria, tem a função de cobrar que o município faça a fiscalização devida. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, fazem a reclamação na fiscalização municipal e entendem que está demorando, que não resolve, aí reclamam ao Ministério Público, o Ministério Público cobra da Prefeitura que faça a fiscalização. Ok. Pessoal, o assunto vai longe, como começou bem lá atrás, como a gente começou falando aqui, até era um assunto de interesse do jovem estagiário ainda, nem era estagiário, nem era estudante ainda, que decidiu entrar em direito e lutar pelo meio ambiente. Mas eu acho que a impressão que isso vai trazer mais conversa aqui para a gente. Deixo as últimas palavras para despedir-se. Estou à disposição, foi um prazer, uma honra estar aqui no Cruzeiro do Sul, essa instituição centenária que tem uma relevância muito grande e presta um serviço inestimável à população de Sorocaba e região. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, muito obrigado. Gostou? Marca aí embaixo,
passa para os seus amigos, comente. Essa questão do meio ambiente é uma coisa que não pode ficar sossegadinha, tranquilo, não suje, consuma menos essas coisas que você joga fora por aí, cuidado com o barulho, como a gente conversou aqui, né? Vamos ajudar a respeitar isso, denuncie as fontes de barulho também e vamos lá. Até a próxima.